bom dia! Olá, olá, bom dia! E aí, meus queridos alunos do canal Educação, sejam todos bem-vindos, né? E aí, o Bruno, né, nosso diretor técnico topíssimo aqui. Professora, tá no ar e eu ainda faço uma caretinha, né? Só para ver se vocês já estão por aí mesmo espertos. Eu ainda não me acostumei, viu, Bruno? É só por isso. Bom dia, Ismael. Seja bem-vindo. Olha aí, nossa intérprete de Libras, professora Fátima Campelo. E vocês, nossos alunos, né, maravilhosos aqui do 9º ano, prontos para aprender mais, para movimentar essas ondas digitais aqui do nosso canal Educação, né? O Ismael também está pronto para movimentar aqui. Professor, hoje eu vou matar é a saudade. Tá bom, tá preparado, né, Ismael? Então não se segure, tá bom? Pode se soltar que hoje a gente vai dançar. Muito bem, turma. Hoje, né, dia 11 de agosto, galerinha, nossa, como passa rápido, né? 11 de agosto, a gente vai falar sobre danças latinas. Mas ainda vou pegar um conteúdo, né? Vou puxar um pouquinho aí do histórico de danças que a gente falou na semana passada. E aí sim eu vou poder avançar no conteúdo de danças latinas que vocês vão gostar muito, tá bom? Bruno, eu já consigo ver os polos que estão conectados no IPTV? Por favor. Olha, muito bem. Quem for chegando aí, vá dando seu oi, vá dando seu bom dia, tá bom? Que hoje quintou, né, turma? Quintou. Então, bora lá, vamos avançar. Daqui a pouco eu volto aí com vocês no chat do YouTube. Quem estiver chegando, quiser deixar seu oi, sua pergunta, tá bom? E quem estiver aí pelo IPTV também, apareçam, que a gente vai falar com vocês, tirar dúvidas, tá bom? Responder questionamentos. Está aqui à disposição. Então, turma, vamos falar um pouquinho da dança no século XVII, né? Por volta do século XVII. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na aula passada, eu finalizei nossa aula, né? Falando sobre o século XV, século XIV, século XV, né? Com o surgimento das primeiras apresentações de balé, né? As primeiras aparições, as primeiras apresentações. E lá, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma apresentação, né, muito importante em um palácio, né? E era apenas apresentado por homens, tá bom? O balé era exclusivamente masculino. E depois foi que foi dando abertura para as mulheres, né? Para as dançarinas, as bailarinas. Aqui no século XVII, né, por volta de 1661, Luís XIV fundou a Academia Royale de la Danse, né, chamada de Comédia Ballet. Veio para substituir o balé da corte. E naquele período, turma, o balé da corte, ele teve como principal intenção proporcionar um momento de lazer, proporcionar um momento de interação social, ser um atrativo diferenciado para a nobreza, para a realeza, né? Então, antes, eram tidos vários tipos de apresentação, né? Das comédias, a dramatização, a dança, e o balé da corte, ele veio como um presente, né? Como algo bem especial, que reunia música, que reunia dramatização, né? A própria apresentação, a dança. Por isso se tornou tão atrativo, por isso que se tornou tão diferenciado, né? Tão especial. A primeira tentativa do gênero foi Les Fachos, os inoportunos, né? Uma das apresentações, uma das primeiras apresentações que houve, né, do balé.
O esquema da comédia era entremeado e enriquecido com bailados. E nesse período, turma, a gente também tem a presença da contagem da história, né, da parte de dramatização, com o envolvimento de dança, né, com o enriquecimento dado pelos bailarinos. Em 1669 até 1700, a dança saiu dos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como mera coadjuvante de alguns trechos de óperas, né? E daí a gente acaba percebendo a grande influência que o balé teve de músicas, né? De uma trilha sonora mais requintada, mais fina, né? Porque nesse período de 1669, a dança veio, né, dos palácios, da corte, com essa intenção, né, de proporcionar lazer, de proporcionar uma apresentação diferenciada. Chegou aos palcos do teatro, foi sendo apresentada lá nos teatros, mas ainda não como parte principal, não como algo 100% atrativo que seria de fato assistido por aquele motivo, mas como uma ajuda, né, coadjuvante, estava presente porque tinha uma apresentação de ópera, que naquela época era muito famoso, era muito buscado, né, era algo assim, realmente mais de entreter naquele período, certo? Beleza até aqui, turma? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, que eu coloquei do lado, é uma escola de balé, tá bom? Da época, onde meninas, onde as jovens, né, onde as moças, elas iam estudar balé, iam aprender balé, não só com o intuito da dança em si, mas como forma de melhorar postura, como forma de melhorar a flexibilidade, melhorar a delicadeza, como forma de trabalhar a feminilidade, tá bom? Então, as meninas na época, elas eram levadas, né? Era um padrão, digamos assim, elas tinham que passar pela escola de dança, de balé, para se tornarem ainda mais delicadas, né? Mais femininas. Então, na época, tá aí, né? Uma imagem de uma pintura, né? Uma fotografia da época, mostrando aí um pouco dessas escolas de balé. E aqui no século XX, turma? No século XX, se anuncia como o tempo do progresso, das descobertas científicas, da rapidez, de expansão de fronteiras, da modernidade, né? O século XX, turma, trouxe inovações, trouxe transformações, trouxe descobertas, né? Como o próprio texto aí já fala, a gente percebe como houve, né, grandes modificações, um grande progresso, descobertas científicas, né, uma rapidez de informações, um boom, né, a expansão de fronteiras e a modernidade. Grandes transformações nas tradições e valores adotados até então marcam esse momento de início da era industrial. Nasce uma nova sociedade com outros anseios e necessidades. Turma, no século XX, a dança, ela mostrou aí uma pegada inovadora, né? Muitas vezes até tida como demasiada, mas a gente percebe o quanto que fez diferença mostrar a real intenção do dançarino, da dança,
naquele momento. Configura-se a ideia de modernidade, que comporta a noção de movimento, como, por exemplo, o automóvel, o avião, as imagens do cinema, os corpos liberados pela moda e pelo esporte e realçados pela iluminação elétrica. No século XX, turma, foi que houve a possibilidade de ampliar a comunicação, ampliar o conhecimento. Mais pessoas tiveram acesso ao que acontecia pelo mundo, né? E olha só, né, que no início era tudo ainda bem, às vezes até um pouco demorado, difícil, né? Hoje o negócio está muito mais acelerado. Mandou, chegou, né? Então, mas a gente já viu a grande diferença de comunicação que houve, né? E a liberdade de expressão tida a partir do século XX. A dança, por participar dessa dinâmica, vai buscar novas formas e podem ser observadas duas grandes tendências. O apego aos códigos clássicos, remanejados de acordo com o gosto da época, né? A dança, ela não foi esquecida de como ela surgiu. A dança, ela não ficou como algo que seria mudado, mas reinventado, né? Adaptado. Então, foi usado o apego aos códigos clássicos já existentes no balé neoclássico e a contestação daquelas antigas propostas pela dança agora moderna e contemporânea. A gente vai ter um novo momento da dança, uma repaginada, né? E com isso, turma, desde então, a dança se transformou, né? A dança teve outra visão, bem mais impositiva, bem mais realística, com a preocupação não só com a dança em si, mas com aquele que está dançando, né? Pesquisadores do corpo que influenciaram a dança no século XX. François Delsarte, né? François Delsarte, em 1811 a 1871, né? Ele mostrou seu interesse e se voltou para os estudos da relação entre o gesto e a voz. A partir da observação das pessoas nas ruas, nos parques, nos hospitais, construiu uma teoria codificada das relações entre o gesto e a emoção. Vocês já perceberam, né? Quando você está feliz, você tem uma expressão. Quando você está triste, você tem outra expressão, né? Você age de forma diferente. Você fala diferente. Ou se você está ansioso, se você está preocupado, se você está nervoso. Nós temos essa possibilidade de modificar a nossa emoção de acordo com o que a gente esteja sentindo. Certo ou errado? Não é verdade? Então, se você já percebeu que você é assim, então você também deve ter percebido as emoções diferenciadas, né? As formas como apresentam outras pessoas. Você pode chegar naquele seu melhor amigo, né, num belo dia, dar um bom dia e ele não responder. E aí você fica naquela, meu Deus, não está normal. Esse não é o meu amigo, ele não está bem. Ou então você chega, já vê uma pessoa ali muito eufórica, muito alegre, né? Muitas vezes ela não precisa nem abrir a boca. Você já percebe através das expressões, através do gestual, o que ela está sentindo. François Delsarte, ele percebeu da mesma forma as expressões, os gestos, as emoções que as pessoas tinham na rua, nos parques, né, onde ele estava
observando, por onde ele passou, observando. Então, com isso, ele começou a fazer o estudo do corpo para a dança. Rodolphe Laban, muito conhecido também na dança, certo? 1879 até 1958, um pouquinho mais à frente da época de Delsarte. Ele ocupou um lugar fundador na história da dança moderna. Sua proposta é baseada em princípios básicos da linguagem corporal. Movimentos considerados simples em nosso cotidiano, que na maioria das vezes executamos automaticamente, são transportados para a dança moderna de um modo mais estudado e pensado para que o corpo se movimente de maneira artística, né? Turma, quando eu estou lendo a teoria de Rodolphe Laban, né, eu acabo lembrando de quando eu iniciei a prática de ginástica, né? E aí eu não sabia que existia um curso chamado de Introdução à Dança, né, ou Introdução à Ginástica. E que na época não era ministrado no curso de Educação Física, né, na faculdade. Era um curso avulso, particular. E aí eu fui experimentar. Quando eu cheguei, né, os colegas já eram bem mais avançados, já estavam bem mais à frente do que eu, né, eu lá bem ainda tímida, né, bastante. Então, na época, eles já contavam o tempo da música, eles já contavam a repetição dos movimentos para aquela dança, né? E eu ainda não, né? Eu ainda não sabia dessas teorias. Eu só queria saber de dançar, eu só queria a coreografia. E aí tinha a contagem do tempo da música. Se vocês tiverem paciência, né, e essa sensibilidade, vocês vão perceber que a música, ela tem tempos. E a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esse tempo ele vai dando o ritmo, né? E aí eu lembro que quando o professor lá começou a fazer a dança, primeiro ele faz, né, a coreografia na tora. Na tora que eu digo é direto, né? Vamos fazer a aula de dança? Vamos. Aí como vocês recebem a aula, né? E eu lembro que eu tinha os movimentos curtinhos. Quando eu ia mexer o braço, né, eu ia com o braço curtinho. E depois, isso, muito bem, Bruno, obrigada. Né, tipo, eu ia dançar aqui, ó, braço curtinho, coladinho no corpo, né? Tipo, ainda com aquela timidez de não fazer como eu fazia, como eu via todo mundo fazendo. Como professor, a gente percebe que há a necessidade da gente executar os movimentos maiores possíveis para que o nosso aluno possa repetir acompanhando os nossos movimentos. Refletir no nosso aluno aquilo que está fazendo. E nem eu percebia isso, né? E aí, quando o professor foi corrigir, quando o professor foi ensinar, e hoje eu não deixo mais meu aluno ser professor para isso não, né? Eu já falo logo. Aumente o seu movimento, amplie o seu movimento, né? Faça a extensão por completo, porque assim você vai ter uma resposta melhor. E aí aquela menina, né, que chegou lá para dar aula, toda agarradinha, toda fechada, né, com vergonha, parecia que eu não queria nem sair da casca do ovo, começou a se soltar. Começou a mexer tudo, esticar o braço completo, a perna, né? E aí a gente começa a executar automaticamente aquele movimento que de fato ele deveria ser como é, né? Se a gente vai pegar uma coisa lá no alto, não tem como a gente pegar com o braço flexionado. Não dá para pegar assim, né? A gente tem que esticar. Eita, crocância.
Não é verdade? Não creio. Não creio. Vamos aqui fazer uma prática. É agora. Muito bom, viu, turma? É desse jeito. Beleza? Deu para acompanhar aí? Bom dia, flor do dia. Então, galera, entendido até aqui? Vamos lá. A Isadora Duncan era o nome artístico de Dora Ângela Duncanon. Precursora da dança moderna, ela propôs uma dança livre de espartilhos, de meias e sapatilhas de ponta, apresentando-se com trajes esvoaçantes, cabelos soltos e pés descalços. Olha aí, gente. Olha a imagem aí da Isadora Duncan, né? A precursora da dança moderna. Olha só, que diferente. Vocês conseguem perceber a diferença da dança, do balé clássico, da dança clássica, né, lá dos períodos mais antigos, para essa dança contemporânea, para essa dança moderna? A Isadora Duncan, ela fez uma revolução. Ela simplesmente arrancou o tutu, arrancou a meia, tirou a sapatilha, soltou o corpo, tirou o espartilho, né? Que o espartilho, ele amarra, né? O corpo feminino, ele desenha, ele molda do jeito que ele tá lá, o corpo tem que ficar. E aí? Né? E aí, a Isadora, eu sou livre, desimpedida. Foi lá, se soltou e se apresentou. Magnífica desse jeito aqui, né? Mostrando a leveza, mostrando a liberdade, mostrando a dança com o corpo livre, com o corpo solto, à vontade, né? Mostrando a beleza do corpo, mostrando a beleza do movimento, sem deixar de ser dança, né? Olha só que linda, adoro essa imagem dela. Eu adoro essa imagem da dança, né? Da Isadora Duncan. E aí, turma, a transição para a dança contemporânea. Depois da dança moderna, né, nós tivemos essa transição. Alguns coreógrafos passaram a questionar os modos de se construir a dança, criando uma verdadeira revolução no mundo da dança moderna, né? Alguns coreógrafos perceberam que era o tempo de inovar, que era o tempo de mudança. E aí, de fato, a revolução começou a surgir. A dança contemporânea não impõe modelos rígidos, né? Os corpos dos artistas não têm um padrão pré-estabelecido, bem como os tipos físicos. Talvez em algumas imagens, acho que eu não devo ter botado aqui não, no começo. Em algumas imagens vocês iam perceber que até aqui a dança, né, para a coreografia, para a apresentação, era provocado, né, era proposital colocar dançarinos, bailarinos, todos da mesma altura, com o mesmo padrão físico, né, tentando até muitas vezes maquiar o rosto, colocar aquele rosto maquiado para deixar eles o mais parecido possível. E aqui na dança contemporânea, a gente percebe que a dança ela não começou a selecionar, né? Ela não continuou a selecionar, ela continuou a incluir. Ela começou a usar o corpo como ele é. Não tinha um padrão pré-estabelecido, não tinha uma forma pré-estabelecida. E todos aqueles que gostariam de dançar, né, que queriam dançar, queriam estar presentes, eram bem-vindos. Os gordos, os magros, os altos, os baixos, de diferentes etnias, né? A dança, ela não tinha padrão. A dança, ela não tinha uma seleção específica.
a maioria desses trabalhos incorpora novos movimentos e não mais os movimentos convencionais do balé ou das técnicas de dança moderna. Porque até então, o balé era tido como a dança padrão. Era a dança suave, a dança delicada, a dança com movimentos suaves, né? O balé, como a gente sabe que é, aquela apresentação doce, delicada, romântica. E aqui na dança contemporânea, turma, a dança, ela começou a mostrar movimentos diferenciados do corpo como ele é, né? Vocês vão ver aí o quanto que mudou as apresentações, o padrão de dança, né? A forma como a dança é apresentada, as técnicas, os movimentos, tudo ficou diferente, né? Uma apresentação diferenciada. Olha aí, turma. Aqui é um gifzinho rápido, né, que eu encontrei, mostrando aí uma apresentação de dança, né? Usando os movimentos possíveis e impossíveis aí para esse corpo, né? Muitas vezes você imaginava, não, mas isso não é possível. Não, mas isso não deve acontecer. Não, mas não pode ser assim. Mas quem foi que disse? Quem foi que impôs o padrão de dançar? Eu comecei com a dança do El Chan, né? Hoje já tem a Anitta, hoje já tem o passinho, já teve a dança do Romano. Hoje já teve. Tinha que ser com a Ruth, né? Já tem o quê? Tanto? Qual é o último, né? O piseiro. É sério, Rutinha? Eu ia ali na Rutinha fazer o piseiro. Não dá, né, Bruno? Pessoa dessa não pode fazer uma coisa dessa em plena aula ao vivo. Logo com o Bruno, que tá só de passagem, ele vai dizer assim, pega esse Silmar, essa professora aí não é normal, não. Não cabe dois. Que pena, viu, Rutinha? Senão eu ia fazer bem eu. Junto contigo. Né, turma? Mas a música, ela influencia muito na dança, né? A dança mudou porque a música também mudou. A dança, ela também foi recebendo incentivos diferenciados, assim como a dança também influencia a música. Eu nunca aprendi a dança do Romano. Mas isso também é cultura, né, turma? Aqui é mais fácil a gente dançar um forrozinho. Aqui é mais fácil a gente dançar o shot, o baião. Na segunda metade do século XX, a dança contemporânea ganhou estabilidade, não só nos países de nascimento da dança moderna, como os Estados Unidos e a Alemanha, mas também na França, na Inglaterra e no Brasil, né? Olha aí, turma. Observa aí essa imagem. Observem aí, né, a dança contemporânea, os bailarinos, né, da dança contemporânea, como eles expressam aí a dança através dos movimentos, né, em uma foto. Olha só a beleza dessa imagem. Vou dar aí um minutinho na tela, viu, Bruno? Só para a galera observar aí e perceber. O que vocês observam nessa imagem? O que vocês conseguem observar aí através dessa imagem? Pode deixar o slide.
Beleza, né, turma? Então, olha aí o que a gente consegue observar na imagem, né? A gente consegue ver as diferentes etnias, né? Dançarinos de diferentes formas, né? Olha aí, turma, a expressão, até a roupa, né? Diferente de como era feito antes o balé clássico, né? Usando aí os espartilhos, os tutus, as sapatilhas de ponta, agora substituídas por roupas leves, roupas fluidas, finas, né? Que mostram o corpo, que modelam o corpo e que apresentam o corpo como ele é, né? Olha aí, turma. Como é forte, né? Como as formas estruturais da dança, do corpo, elas modificam através de cada apresentação, né? Olha só, a forma como eles fizeram aí essa mistura, né, de corpos para se apresentarem em uma foto. Daí a gente começa a perceber o quanto que a estrutura da dança contemporânea, ela foi modificada, né? Muito bem. Aí, turma, olha só, para finalizar aí um pouco dessa história da dança, né? A dança ela é dançada conforme o dançarino quer se apresentar. Olha só que imagem linda, né? Aí, falando também de dança contemporânea, eu lembro e eu gosto sempre de dar como, por exemplo, a abertura do Fantástico. Né? A abertura do Fantástico, eu não sei se vocês chegaram a observar alguns anos atrás, o Fantástico, ele sempre usa a dança na abertura, né, da apresentação. E aí eles já fizeram a mulher saindo de dentro da água, né, e dançando. A mulher no espaço, né, lá no meio do universo, saindo e dançando, uma performance diferente, né, inusitada. E por último, não, recentemente, né, não sei se por último não, que acho que já mudou. Eles fizeram uma apresentação da dança com os elementos da natureza. Quais são os elementos da natureza? Ver se eu vou lembrar agora, né? Hoje é quinta-feira. Terra. O que tem a ver, né? Ar, fogo e vento. Certo? São os elementos da natureza. Terra, ar, fogo e vento. E água. Eu esqueci de botar. São 5, né? Estou dizendo. Minha gente, eu preciso de vocês. Eu não posso viver longe de vocês. Os intérpretes são vida. E água. Muito bem, Rutinha. Obrigada. Então, enquanto eles vão se apresentando, enquanto eles vão dançando, vai abrindo espaço para a dança e os elementos. Né? Eles estão aqui dançando, de repente vem o fogo e eles dançam ali pelo fogo. Vem o vento e eles continuam dançando. Né? Eu botei o ar e o vento. É errado, né? Foi por isso que eu confundi. Eu acho que eu botei 2, são 4, não são 5. Vou botar assim. Então, aí vem a água, eles continuam a performance, vem a terra, né? Vem aquela nuvem de terra, de cor. É muito bonito. Se vocês tiverem tempo, tá? Depois coloca aí no caderno de vocês, anota aí para vocês assistirem a abertura do Fantástico com os elementos, né, da natureza. Vocês vão perceber, enquanto eles fazem as danças, as movimentações, eles têm essa abertura para cada elemento, né? A gente consegue ver essa interação perfeita, né? É fantástico. Eu toda vez que assisto eu fico de boca aberta, eu fico, nossa, que lindo, né? Da mesma forma que a dança moderna e a dança contemporânea trouxeram expressões inusitadas. Por quê? Antes, se o bailarino tivesse uma apresentação
e ele, por alguma fatalidade, errasse a coreografia, ou caísse, tropeçasse, né? Ou perdesse ali o ritmo bailado, a, é, a apresentação ela poderia ficar comprometida, o bailarino ele poderia se sentir envergonhado, constrangido, né? Ficasse ali meio que sem graça. Jamais poderia acontecer uma situação dessa em uma apresentação, né? Lá na dança clássica tinha que ser tudo no padrão, nos conformes, tinha que ser tudo dentro do limite, né? Aqui na dança contemporânea, na dança moderna, na dança contemporânea, o dançarino livre dos seus movimentos e das suas expressões tropeça, cai, sai rolando e levanta pleno, belíssimo, né? Na sua apresentação, como se de fato aquilo ali fosse algo premeditado, fosse algo previsível, que ele já tivesse na cabeça dele que ia fazer daquele jeito. E beleza, aconteceu e vida que segue, dança para frente, ninguém nem percebeu. Aquilo ali fez parte da dança, né? Aquela apresentação ali, ela foi treinada daquele jeito, né? Ela foi ensaiada daquele jeito. Então, é muito mais traz uma liberdade, né? Que a gente nem pode contestar. Muito bom mesmo estar presente nessa dança contemporânea e ver o quanto que ela fez transformações para esses dançarinos, né? Aqui, turma, agora a gente vai dar uma abertura aí para as danças de salão latinas, para essas apresentações de danças de salão, tá bom? E eu sei que vocês vão gostar bastante. Antes de iniciar as danças de salão, eu quero colocar aqui para vocês um minutinho na tela, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam aproveitar esse tempinho aí que a gente tem para tirar qualquer dúvida de danças, né? De danças clássicas, de balé, se tá tudo ok, se tem alguma dúvida, tá bom? Se vocês tiverem qualquer pergunta, galerinha aí do IPTV, certo? Tô aqui esperando vocês, mandem chat, turma aqui no YouTube, nossos alunos aí do outro lado da telinha, tá bom? Aproveitem aí, que já eu tô voltando com as danças de salão latinas para movimentar aí, tá? Vocês do outro lado da telinha. A Ruth também tá ansiosa. Já eu volto. Pois muito bem, galerinha de Júlio Borges, bom dia! Sejam bem-vindos! Olha aí, a galerinha entrando, né? Conectando com a gente. Turma de Júlio Borges, se preparem, tá? Se preparem, que a gente vai querer entrar em contato aí com a nave de vocês. A nossa nave aqui no canal Educação diretamente
E aí, turma, vamos falar de danças de salão latinas, certo? Existem vários tipos de dança de salão latinas que influenciam as danças aqui no Brasil, tá bom? E nos influenciam também. Pode-se dizer que a dança de salão é toda a dança social, ou seja, que se dança a dois, tá bom? Porque a dança de salão, ela desde os primórdios, né? Ela começou a ser dançada por um casal. Os mais variados ritmos são englobados pela dança de salão. Nós, brasileiros, temos muitos ritmos, né? Que nos envolvem a dançar a dois. Segundo historiadores, as danças de casais tornaram-se populares no início do século XIX, embora tenha surgido no século XIV. Bagunçando. Olha isso, tá? As danças de casais tornaram-se populares no início do século XIX, embora tenha surgido no século XIV e evoluído nos séculos seguintes, apenas entre os nobres, né? Diz aí na literatura que os nobres, né, eles tinham essa cultura de dançar em casal, né, nas danças de salão, como eu já contei para vocês lá no início, né, nos salões da realeza, a nobreza fazia as festas requintadas, chiques, convidava, né, seus amigos e lá eles tinham as suas apresentações de dança. Assistindo filmes de época, é possível a gente perceber como a juventude, né, eles aprendiam a dançar as danças de salão e quando eles eram apresentados, né, para poder noivarem e tal, eles tinham esse momento de dança em que eles conseguiam conversar, né? A dança, turma, de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio com a valsa e a mazurca. E aí, vocês conversando com a avó, conversando com a bisavó de vocês, é bem provável que eles contem, né, os avós, bisavós de vocês, que eles contem que naquela época era muito comum vocês irem para uma festa, um festejo, e lá dançarem valsa. Vocês acham que lá eles dançavam era forró, era? Piseiro, pisadinha. Cadê? Tô esperando. Um piseirozinho. Né? Aí, pronto. Agora deu certo, viu, Rutinha? Era valsa. E a minha avó conta que ela não podia dançar com qualquer pessoa, não. Não. O meu avô, ele podia dançar com ela se o pai dela permitisse, né? Que na época dessas festas, a minha avó já estava de olho no meu avô, né? E o meu avô já estava de olho na minha avó. Mas o meu bisavô podia dançar com minha avó, né? Só o pai e a filha. E se ele permitisse, aí sim que ela podia dançar com outra pessoa, com um rapaz. Dançar já era o limite do limite do limite possível, né? Então, a dança era a valsa. Eles iam para lá para dançar a valsa e a mazurca. Devido à riqueza de ritmos, as danças de salão podem ser classificadas como latinas ou clássicas. Inicialmente, a gente vai falar das danças latinas. As danças clássicas, elas vão envolver tipos de valsa, tá bom? Valsa é um tipo de dança clássica. E aí vocês, em outra aula, a gente vai falar das danças clássicas. A dança de salão é, além de uma forma de lazer e de descontração, uma atividade física indicada tanto para os jovens quanto para as pessoas mais velhas, pois ao dançar é trabalhada a capacidade aeróbica,
as funções cardiovasculares e respiratórias, a flexibilidade, entre outras. Beleza? E aí, visitando agora ali pelo centro de São Paulo, turma, eu percebi que ainda existem alguns bares, né, restaurantes, que é bem antigo mesmo, né, estrutura bem antiga, mas que ainda mostra muito como era o restaurante aqui embaixo, na parte de baixo, e numa parte mais superior, nossa, que desenho explicativo, né, na parte mais superior, onde as pessoas participavam de dança de salão, ou participam de dança de salão. E até hoje lá tem, né? A partir das 20 horas, dança de salão, samba de gafieira, né? Eles colocam lá o que vai ter no dia. Muito legal, turma, como começou a ser divulgado, aberto ao público e trabalhado para que as pessoas começassem aí, né, como forma de lazer. E nesses espaços, não necessariamente você tem que ir com o seu par, né? Nessas danças de salão, nesses espaços voltados para a dança de salão, você pode ir, né, à vontade, e lá vão ter professores, vão ter instrutores, vão ter pessoas solteiras disponíveis para dançar com você, para conversar, né? Para aproveitar esse momento de dançar que descontrai, que é uma forma de lazer, que é uma forma de socializar, né? De conhecer outras pessoas. E se a Andressa estivesse aqui, ela já ia dizer assim: professora, mas para que melhor forrozinho dos véi? Dia de sexta e dia de sábado. A Andressa sabe desses Paranauê, viu, Rutinha? A Rutinha tá dizendo que é dia de sábado. Olha aí, viu? Lá perto lá de casa, que tem um forrozinho dos velhos, animado, menino. O negócio lá é bom. Eles vão e dançam forró lá com vontade, né? Começa às 4 horas da tarde. E eles vão para dançar. Eles vão para se exercitar. Eles vão para se distrair, para se divertir, né? Dançar faz bem. Vocês pensam, não? Lá em Esperantina, quando minha tia, né, meus tios, minha família, colocam lá uma música que minha avó gosta, ela vem lá de dentro, todo, né, se remexendo, se sacudindo, porque dançar faz bem, né? E aí ela gosta de dançar, ela chama os filhos, ela dança também. Tem até um videozinho aí da minha avó dançando, depois eu vou botar aí pra vocês. É animada, vocês estão pensando, eu fiz foi herdar. Não achei nada, foi herança. Ismael morrendo de rir aqui. Os vários tipos de ritmos latinos, quase todos, com exceção da salsa e do tango, nasceram de mistura de danças e ritmos herdados da Europa e da África. Essa história começou na França, de Luís XIV, em 1643 a 1715. Então, turma, a gente vai ver na nossa aula que a maioria dos ritmos latinos, eles nasceram, né, da mistura de danças e ritmos herdados da Europa e da África, tá? Apenas a salsa e o tango. Vocês lembram de onde veio o tango? Eu falei para vocês na última aula. De onde veio o tango? Quando vocês estiverem de férias lá na Argentina, né? Vocês vão aproveitar para dançar o tango. Nossa, como eu sou má, né? Vocês vão ser convidados, porque lá, assim como aqui no Brasil, nós brasileiros temos a cultura de ensinar a dançar o samba, lá na Argentina eles têm a cultura de ensinar a dançar o tango, né? E aqui, enquanto todo mundo tá... Ou então...
tchá, 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 né? Que é o funk também. O Brasil, ritmo do samba e do funk. Lá na Argentina tem o tango, né? E na Cuba tem a salsa. Dos animados bailes promovidos por ele no Palácio de Versalhes, a contradança francesa, uma espécie de quadrilha que divertia os nobres da época, foi importada pela corte espanhola. E vocês estão pensando que a nossa quadrilha junina, Anarriê, Anavantu, é brasileira? Vocês sabiam que não? Pasmem, não é. Noé. Não é, minha gente. A nossa quadrilha junina, tão querida e amada, colorida, né, animada, não é brasileira. Ela veio dessa história da contradança francesa, com pontos, né, de Portugal, com essa influência portuguesa, e chegou aqui no Brasil, ela foi brasileirada, né? Se é que a gente pode dizer assim. E aí colocaram pontos do nosso dia a dia, parte da nossa rotina, dentro dessa dança, né? Como quando chegou, muitos populares começaram a dançar, eles começaram a colocar na dança o caminho da roça, que é o que eles faziam todo dia. É o caminho da roça, todo mundo segurando a enxada, carregando seus instrumentos, né? Olha a chuva, né? Quebrou a ponte, vai voltar. É mentira. Olha a cobra, né? E assim, a nossa quadrilha junina, ela foi influenciada pelas nossas atividades aqui do Brasil da época. Mas ela era inicialmente uma dança chamada contradança francesa, que divertia os nobres na época. E depois ela foi importada pela corte espanhola e depois rumou às colônias do Caribe, da Cuba, do Haiti e da República Dominicana. Olha aí, turma. Olha essa imagenzinha aqui. Olha aí, ó. Eles dançando, um casal. Dançando aí, ó. Pode ser uma quadrilha? Olha só na época, né? A gente herdou, de fato, né, turma? Olha aí a saia folgada, né? Rodada, né? Pronta para fazer toda aquela dinâmica linda que é numa quadrilha junina, tá bom? Meus amores, até aqui tranquilo, até aqui tudo certo, até aqui suave na nave, beleza? Amanhã eu tô de volta. Rutinha, tu tá de volta amanhã também? Que triste. Mas amanhã eu tô de volta, viu, minha gente? Rutinha, tu devia vir, só pra gente dançar juntas. Umas danças latinas, né? Mas eu vou indo. Amanhã eu volto, porque amanhã vai ter muita dança latina. Vocês são meus convidados. O professor também é meu convidado aí, se chegar amanhã cedo, viu? Vem dançar aqui com a gente, danças latinas. E eu tô de volta amanhã no segundo horário, né? Eu ia dizer no mesmo bate-canal. É no mesmo bate-canal, mas não é no mesmo bate-horário. Tá bom, turma? Beleza? Até aqui tranquilo, né? Aula animada. Estar aqui com essa galerinha é bom demais, viu? Rutinha, Ismael, muito obrigada. Até a próxima, turma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.